O K50S é a mais recente aposta da LG no segmento de básicos, sendo uma versão turbinada do K40S, que já fizemos análise completa. Ele é o sucessor do K50, que chegou ao Brasil com o nome de K12 Max. Em um tempo tão curto entre o lançamento de um e outro, podemos esperar mudanças mínimas. Apenas refinamentos para reduzir os pontos fracos do modelo anterior. Será que o K50S é uma boa aposta de celular básico por menos de R$1.000? É isso que você descobre nesta análise completa do tudocelular.com. Ao olhar para o K50S, parece que nada mudou. É o mesmo design frontal com entalhe em formato de gota no topo e borda exagerada embaixo. O que muda é que o novo está maior e mais pesado. A qualidade de construção é a mesma de antes. Corpo todo feito em plástico com acabamento brilhante que risca fácil. A certificação militar foi mantida para garantir maior resistência contra impactos, umidade e temperatura extrema. O design da traseira também é bastante parecido, mas agora temos uma câmera a mais. O leitor biométrico continua lá na mesma posição e não sofreu alterações quanto ao sensor usado. Ele responde de igual forma e não demora para reconhecer sua digital. Este traz entrada USB-C, diferente do K12 Max, que ainda vem com o antigo micro USB. Fora isso, temos os mesmos tipos de conexões de antes, como Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. A versão nacional, como já esperado, não possui NFC. A tela cresceu, agora entregando 6,5 polegadas. Se você já achava o K12 Max grande, terá ainda mais dificuldade com o K50S usando apenas uma mão. O painel continua sendo LCD e a resolução também foi mantida. A qualidade da tela está um pouco melhor. O nível de brilho é o mesmo e está a par dos demais desta categoria. Um ponto positivo é que o brilho está mais uniforme, sendo mais perceptível, especialmente ao usar o celular no escuro. O nível de preto evoluiu, juntamente com o contraste. Porém, a calibração está pior. O tom frio exagerado torna o branco muito azulado na tela do K50S. Há apenas um alto-falante na parte inferior. O som é mono e agora reproduz um pouco mais de graves do que antes. Por ser uma saída de áudio pequena, isso acaba resultando em som abafado, dando a impressão de que o volume máximo é inferior ao do K12 Max. O fone de ouvido é o mesmo basicão de sempre. Ele não é dos mais confortáveis e a qualidade sonora é bastante limitada. O hardware da MediaTek foi mantido e temos aqui a mesma plataforma Helio P22 em conjunto com 3 GB de RAM. O K12 Max entrega desempenho decente e este é o mesmo caso do K50S. Em nosso teste de velocidade vimos uma pequena queda no tempo de abertura dos aplicativos, mas na prática muitos nem vão reparar em qualquer diferença na fluidez dos dois aparelhos. O Android modificado da LG realmente responde bem em um hardware simples. A pontuação em benchmarks é similar e tivemos menos de 5.000 pontos de diferença no Antutu. Podemos declarar um empate entre as duas versões. Se você busca um celular para jogos casuais, vai se divertir com o K50S, mas não espere rodar títulos mais pesados na qualidade gráfica máxima, como no PUBG ou Call of Duty, por exemplo. Pelo menos ele não esquenta, mesmo que você jogue por horas sem parar. A LG foi mais generosa com a bateria desta vez, incluindo no K50S uma de 4.000 mAh, e mesmo com o aumento de tela, a autonomia foi aprimorada. O novo básico coreano não apenas rende o dia inteiro com folga, como está entre os melhores em autonomia quando se leva em conta celulares baratos. Em uso moderado, será necessário recarregá-lo apenas a cada 2 dias. O carregador é fraco e tem apenas 6 watts de potência. É uma pena que a LG não tenha investido em um acessório mais potente. Com o aumento de bateria, o K50S passa ainda mais tempo na tomada, chegando próximo a 3 horas. Na parte de software temos o Android Pie modificado pela LG, que traz alguns extras bacanas sem pesar para a fluidez. Um recurso que pode agradar é o Eco Playback, que escurece a tela quando você está apenas ouvindo músicas. Pode ser uma boa para economizar a bateria ao usar o YouTube, por exemplo. Os demais recursos são os mesmos vistos no K40S, como o Link Shot, que anexa endereço de sites em captura de tela, e o Crop Shot para facilitar o multitarefas. A LG não é das mais eficientes quando o assunto é manter o Android atualizado, então pode demorar para vermos a versão 10 rodando nesse aparelho. O conjunto de câmeras é quase o mesmo de antes. A novidade fica por conta de uma lente grande angular para capturar mais dos cenários. A principal e o sensor de profundidade foram mantidos. Isso não quer dizer que o K50S entrega a mesma qualidade fotográfica do K12 Max. A LG ampliou a abertura focal das câmeras traseiras. E mesmo que o sensor não tenha evoluído, agora é capaz de capturar mais luz, ajudando tanto em ambientes fechados quanto ao fotografar à noite.
Fotos ao céu aberto e com forte iluminação você terá a mesma boa qualidade do K40S. Na maioria das vezes, há bom equilíbrio entre cores, brilho e contraste. Se você é fã de fotos saturadas, pode ativar a inteligência artificial, que deixará as cores mais vivas em troca de destruir os detalhes das sombras. A diferença para o K40S é que este traz um sensor dedicado para desfoque de fundo, o que deveria ajudar no modo retrato e permitir até regular a intensidade do efeito. Pois é, isso tudo na teoria, porque na realidade o K50S se negou a ativar o modo retrato com a câmera traseira. Curiosamente, com a frontal não tivemos nenhum problema. Já a câmera grande angular faz o seu devido trabalho. Não conseguiu enquadrar tudo na foto, só mudar para a secundária sem perder qualidade. Notamos apenas que ela tende para tons mais quentes, deixando as fotos levemente amareladas. Por ter maior abertura focal, você registrará fotos mais claras dentro de casa e também à noite. Como estamos falando de um celular básico, não espere ótimas fotos em locais escuros, mas o resultado é melhor do que vimos no K12 Max. A grande angular apresenta mais ruído à noite, mas ainda está acima do que muito concorrente entrega por aí. A frontal tira boas selfies, tem modo retrato que funciona e também conta com o recurso de inteligência artificial. A câmera faz um bom alcance dinâmico e você não sofre com excesso de exposição mesmo ao usar o modo retrato. Já com a ajuda do software para dar um tapa nas suas fotos, você acabará com selfies um pouco amareladas. Há quem goste deste efeito bronzeado artificial. A filmadora não oferece o mesmo bom equilíbrio de brilho e contraste que temos com fotos. Ela grava em Full HD com todas as câmeras e apresenta uma qualidade aceitável de tremidos. O foco não é muito ágil, mas o que realmente decepciona é a captura de áudio. Se você busca um celular para filmar à noite, o K50S não é indicado para você. O K50S chegou por mais de R$1.000, mas atualmente já pode ser encontrado por menos de R$800. Nessa faixa de preço, ele compete com o Galaxy A20s e o Moto G8 Play, que são mais lentos no dia a dia. Se desempenho é muito importante para você, vale a pena pagar um pouco mais talvez no Redmi 8. Para os viciados em celular que não largam o aparelho um minuto, vão ficar satisfeitos com a autonomia do K50S. Mas se ainda for pouco para você, o Moto G8 Play tem bateria que dura ainda mais. Se você ficou decepcionado com o modo retrato problemático do K50S, o Redmi 8 seria a melhor alternativa. Os modelos da Samsung e Motorola que citamos até trabalham com este tipo de efeito, mas a qualidade geral das fotos é inferior. Qual vale mais a pena, o K12 Max ou o K50S? Essa deve ser a dúvida de muita gente, já que a diferença de preço entre os dois é pequena. O K50S é basicamente um K12 Max com tela maior e bateria que dura mais. O desempenho é parecido, mas você leva uma câmera um pouco melhor. Se não se importa com o tamanho grande do aparelho, ele seria uma compra mais indicada. O K50S é uma opção interessante de aparelho básico, mas a LG poderia ter escolhido um processador melhor dessa vez para fazer com que ele fosse superior ao K40S, que tem custo-benefício mais interessante. De qualquer forma, nós te ajudamos a encontrar o K50S com os melhores preços. Basta clicar nos links da descrição. Também queremos saber a sua opinião. A LG é a melhor marca quando o assunto é celular barato? Estou curioso para ver as respostas. Já vou até aqui abrir para conferir. Um grande abraço e até a próxima.